Dato por aqui, nessa sexta-feira, véspera de carnaval, pessoal tudo querendo cair na folia. E a Leila inventa de fazer live? Claro, nós fazemos live aqui todas segundas e sexta-feiras. E só não fizemos, só falha quando não tem voz, né? Porque essa semana mesmo eu estava com a garganta inflamada na segunda e não consegui fazer. Mas nós estamos aqui e teremos live sim. E aí, é muito incrível, né? O relacionamento de os seres humanos, assim, é muito incrível a gente perceber. Depois que você ouve, né? Depois que você aprende a lidar com a sabotagem, com a autossabotagem, você vê assim, pular dos seus olhos, né? Gente, esse olho aqui, ó, é fake, tá? É o olho da borboletinha, ó. Ele pula, ó. Se eu fizer rápido assim, ele não acompanha. É muito legal esse filtro. Então, ó, a gente vê claramente, né, a diferença de quando muita gente me pergunta aqui, a pergunta que eu mais recebo aqui é: Leila, o que que eu faço com o sabotador dos outros? Né, Leila, como que eu... Então, assim, gente, a gente pode... Vamos conversar sobre isso hoje, tá? Vamos conversar sobre, assim, qual que é o principal motivo da gente lidar com a autossabotagem. O principal, gente, é a gente aprender a se comunicar melhor. A gente consegue as coisas nessa vida, o ser humano, nós somos animais que se comunicam, aliás, só nós. Os outros não têm essa presteza, né? Eles têm um outro código de comunicação, mas essa riqueza de detalhes tal, o ser humano tem mais do que os outros animais. E ultimamente, gente, tá difícil a comunicação, né? As pessoas estão. É uma série de coisas que acontecem, né? É uma série de mudanças que aconteceu na sociedade, inversão de valores, inversão de papéis, muitas vezes. Falo assim, de papel de mãe, de educar, tal, e de culpas e muitos sentimentos carregados. E outra situação muito em alta agora, né, de uns 30 anos para cá principalmente, como é que fala, gente, quando a gente é marionete assim? Esqueci. Manipulação da informação e pelos meios de comunicação. E, aliás, manipulação de informação toda a vida teve, gente, né? Quando não tinha rádio, não tinha nada, lá na Idade Média já tinha manipulação de informação por aqueles que estão no poder. Hoje em dia, a gente tem um livre-arbítrio muito maior do que, né, antigamente. Então, a gente pode ter essa facilidade de usar. Só que a gente não usa por quê? Porque a gente está na zona de conforto. Muitas vezes é confortável não ter que tomar decisões. Eli, seja bem-vinda! Então, por que eu tô falando essa questão? A Pri entrou. Por que eu tô falando essa questão de qual que é o poder da gente conhecer a sabotagem, né? Qual que é o poder da gente conhecer? Porque imagina assim, ó. Todo mundo tem sabotagem. Todas as pessoas do mundo. Meninas, me falem aí como que tá o som. Se tá bom assim. Porque eu tô... Ou se fica bom assim, ó. Se assim também fica bom, ó. Fica bom assim também? Vocês estão ouvindo? Eu tô com o fone aqui, mas ele tá um pouco mais longe. Agora, se eu coloco assim, ó, ele fica um pouco mais perto. Como fica melhor? Meninas, me escrevem aí. O que acontece, gente? Quando a gente... Imagina que todo mundo tem sabotagem na vida, né? É inerente ao ser humano. Por quê? Porque a gente tem uma programação mental para a gente sobreviver nesse mundo, né? Rogério, seja bem-vindo. Então, nós somos animais feitos para a sobrevivência. Todo mundo está tentando sobreviver. Todo mundo, todas as pessoas. Só que uns, eles estão mais no modo sobrevivência do que no modo desenvolvimento. Então, imagina, eu fiz algumas perguntas aqui no Stories, fazendo uma enquete. Quem lidava com pessoas, quem era professor,
né? Quem era professora, quem lidava com gestão de pessoas, trabalhava em RH, ou quem. E aí, se a gente vê, todo mundo lida com pessoas, né? Mas existe um grupo de pessoas que eles estão muito mais em contato com desenvolvimento de pessoas, e a gente não tem noção. Na verdade, o Brasil não tem muita noção, a Coreia tem muito, que são os professores. Professor, eles têm pelo menos acesso por ano, pelo menos a 30 pessoas. Então, vamos supor que ele trabalha 10 anos, ele impacta 300 vidas. Não, 300 não, 30 pessoas vezes 10 anos 300 pessoas. 300 pessoas numa sala de aula. Se é um professor que dá aula em várias salas de aula, Elis que dá aula aí, que já deu aula, Elis está agora na direção, na coordenação de escola. Mas Elis, me fala quantas salas de aula mais ou menos um professor pega? Umas 5? Sem ser professor pedagogo, né? Que fica com uma sala ou 2 salas de aula. Me conta aí, Elis, quantas? Umas 5? Eu vou fazer o cálculo com 5, tá? Vezes 5. 1.500 pessoas. Então, uma coisa é a Leila tá falando aqui para um determinado número de pessoas, tal. Outra coisa, imagina eu falar com 300 professores, 32 aulas por semana, mas e quantas salas de aula são isso? Porque essas 32 não são 32 salas de aula, né? Porque eu quero fazer a conta da quantidade de pessoas impactadas por um professor na vida, ou em 10 anos. Vamos fazer a conta, média de 30 alunos por sala. Betinha, seja bem-vinda, que saudade, Betinha. Eu fiz a conta de 5, vamos supor que pegue 5 salas de aula diferentes, média de 30 alunos por sala. Vou fazer a média com 5, dá 1.500 pessoas. Agora você imagina, sei lá, 100 professores. Gente, olha o impacto que dá. 150 mil pessoas. Com 100 professores, em 10 anos, a gente impacta 150 mil professores. 500 alunos. 500 alunos por ano! Misericórdia! Então, o número é muito maior. Então, pelos números da Elis, tá? 500 alunos por ano, vezes 10 anos, dá 5 mil alunos. Agora, imagina 100 professores aplicarem e conhecerem essa questão de sabotagem, explicarem isso para aplicarem isso na sua aula, seja no entendimento de você, no autoconhecimento do professor, no autoconhecimento dos alunos. Olha lá, 500 por ano mesmo. Gente, dá 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, gente, é uma cidade. Isso com 100 professores. 100 professores. Tem escolas maiores, ela tá falando. Imagina a gente impactar 500 mil pessoas em 10 anos. E eu fiz a conta tô fazendo a conta aqui com a escola que a Elisângela tá me passando, tá? Então, imagina o poder que... Então, assim, a Leila tá falando de gente, vamos aprender qual que é o sabotador seu, porque o que é isso? Todo mundo tem autossabotagem, a gente tem... Ou a gente tá operando no modo sobrevivendo, então a gente não quer saber de achar solução, a gente só quer saber do nosso, a gente só quer saber do problema, a gente foca no problema, ou a gente trabalha no modo de desenvolvimento. Se a gente trabalha no modo de desenvolvimento, isso são 100, tá? 100 professores. Eu vou fazer vezes 10, que se fossem 1.000 professores. 5 milhões de pessoas, gente. Imagina 1.000 professores sabendo como descobrir qual que é a sabotagem, qual que é o sabotador que atrapalha os seus alunos, fazer um mapa da sala, saber qual que são os sabotadores dos seus alunos, saber o seu e
cair a máscara de todo mundo, sabe? Olha, você tem o sabotador, o sabotador perfeccionista é o que mais te atrapalha, o sabotador esquivo é o que mais te atrapalha, o sabotador vítima é o que mais te atrapalha. Quando você fala que você é um coitadinho, que você não conseguiu fazer as coisas, tal, tudo, não é você falando, porque pessoas da mesma característica, com um braço, perna, mente, desenvolvimento, ambiente que você consegue fazer, tudo isso, gente. Imagina você ter essa comunicação clara com uma ferramenta muito simples mesmo. Né? Que é você, numa aula, você consegue aplicar a ferramenta, descobrir qual que é o nível de inteligência positiva dos alunos e quais são os sabotadores dos alunos. E conversar, fazer aquela roda de conversa. Imagina a quantidade de vidas impactadas. E aí sim, gente, imagina, com 5 milhões de pessoas, isso a gente está falando de 1.000 professores. Né? A Elisângela pode falar na rede pública, por exemplo, quantos professores tem em São Paulo? Deixa eu procurar aqui no Google. Ó. Professores, me fala aí, Elis, mas quantidade de professores. Quantidade de professores por estado. Ó, no estado de São Paulo, vou colocar. Mais de 4 milhões de alunos. Vamos ver. Dados educacionais. A educação, 250 mil professores atuando nas salas de aula. Só em São Paulo tem 250 mil professores. Vocês imaginam 1.000 professores sabendo lidar com autossabotagem? O que seria isso? Então, gente, eu assim, até foi um comentário de uma pessoa, eu já vinha pensando nisso já há algum tempo, né? Eu tenho várias amigas professoras, e o ano passado eu fiz uma jornada pedagógica lá em Montanha, Espírito Santo, e eu tava com a planilha da jornada pedagógica aqui, até vou mostrar para vocês, ó. Tava com a planilha aqui, ó, deixa eu... Qual o seu principal sonho, meta, ó? Qual o seu principal sonho, meta, ó? E para o futuro? E aí eu tava vendo as respostas, sabe? Tem muita gente, ser um profissional com maior sucesso, conquistar os meus objetivos, realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Mas tem um aqui que foi muito legal, ó. Desempenhar ainda melhor o meu papel de professor, com mais dedicação, atendendo a todos os meus alunos nas suas particularidades, dificuldades e potencialidades, visando uma educação de qualidade para todos e ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido. Então, gente, o professor, ele tem esse desejo, mas aí vem a sabotagem na cabeça, vem a sabotagem no sistema, né? E aí eu falei assim, gente, a gente precisa conversar mais sobre isso. E eu decidi fazer uma semana voltada para profissionais. A sabotagem, ou a gente conversar sobre autossabotagem para profissionais que lidem com pessoas. Tanto pessoas com relação à sala de aula, que é uma quantidade maior, e aí a gente precisa falar de professor de ensino médio, mais ou menos, porque as crianças, sim, as pessoas precisam, na sala de aula é mais mais alunos do ensino médio e faculdade. Porém, todos os outros professores, sabendo lidar com a autossabotagem, vai lidar muito melhor com os pais, né? Porque vai entender, né? Vai entender qual que é aquele... Por que aquela mãe quer saber de tudo que acontece com o filho dela? Sabe? Tintim por tintim, não é porque ela é super protetora, tal, ou ela é super protetora, controladora, tal, mas isso é um sabotador na cabeça dela. Quando você entende isso, você olha para a pessoa com muito mais empatia. Você entende o porquê que ela tá agindo daquela forma. Gente, hoje tá difícil baixar esse cabelo. É porque tá chovendo, fica muito frizz, ó. Então, é muito mais difícil para a pessoa quando você entende, né, o porquê que a pessoa tá agindo daquela forma,
Então assim, eu lembro que uma vez na primeira turma, né, na primeira turma de alunas do meu curso de desenvolvimento pessoal online, uma das meninas falou assim, Leila, ela entrou com o objetivo de emagrecer. Ela queria emagrecer, ela não era gorda, gente. Ela, menina, já tinha um corpo bom, tal, mas sabe aquelas neuras, né? Ela era mais novinha, tal, assim, aquela neura de passar aqueles quilinhos a mais, que hoje em dia a gente fala, meu Deus, eu era feliz e não sabia. E ela teve uma infância difícil, ela teve uma infância com abuso sexual, inclusive. E eu achei incrível porque ela compartilhou isso com a gente. E na sessão, assim, eu fiquei de queixo caído mesmo, muita generosidade dela compartilhar isso com a gente. Mas, naquele momento, ela entendeu, quando ela viu o resultado de sabotadores dela, né, tinha um hipervigilante lá em cima, que o hipervigilante vê perigo em tudo, vê dificuldade em tudo, quer cuidar de tudo, quer se precaver de tudo para não ter nenhum contratempo, tal. E tudo isso, a origem é lá na infância, né? Então, quando ela viu isso, ela falou assim: Meu Deus do céu. No relatório, né, no feedback dela, final, ela falou assim: Olha, emagrecer eu não emagreci, não, mas eu aprendi a ser uma pessoa muito melhor, uma esposa melhor, ela fazia faculdade de odontologia na época. Ela falou assim: Com os meus colegas, até os colegas falam assim: Nossa. Como você mudou, né? Como você mudou, porque ela aprendeu que quando a gente aprende, às vezes a gente faz as coisas porque a gente não sabe, porque a gente já soube. Se a gente soubesse, a gente já fazia direito, né? A não ser comer, que a gente sabe o que tem que comer certo e a gente não come né? Vamos pular essa parte. Mas a questão é, se você sabe, então imagina o impacto de você conseguir você está trabalhando com crianças, você conseguir ver o que o ambiente está fazendo com a sabotagem daquela criança. O que o ambiente está fazendo com o desenvolvimento emocional daquela criança? Nossa, você vai falar assim, nossa, o ambiente que essa criança vive vai levar ela a desenvolver um sabotador perfeccionista. O ambiente, eu já apliquei, gente, essa questão de sabotagem em criança. E eu tinha, assim, um dos relatos que eu mais me comoveu foi uma menina que ela era super rígida, assim, com altos graus, assim, ela tinha que ser a melhor, ela tinha que fazer as coisas, ela se irritava com o irmão, ela tinha um irmão gêmeo, que o irmão não fazia as coisas na mesma qualidade que ela se irritava com ele. E ela via que aquele perfeccionismo que ela tinha estava atrapalhando o resultado dela. Por quê? Quando você tenta ser muito perfeita, você se torna muito crítica de você mesmo, né? Essa semana eu estava conversando com uma das alunas do curso Show Sabotagem e ela estava falando, falou assim, Leila, ela é oriental, né? Ela é descendente de. Ela é descendente, não, é o pai e mãe japonês mesmo. Ela é Ichi Ni. Ela é. Esqueci o nome. Gente, esqueci a palavra que fala. Eu sei que é Ichi Ni Sanshi. Então, ela é a segunda geração de japonês. Então, com altos. O standard, né? O nível de exigência é muito alto, de perfeição, de fazer as coisas certo, de ser metódico, tal, tudo. E a sabotagem, gente, ela pode ajudar. Quando você conhece, então, eu já volto na história dessa minha aluna, mas eu vou só esclarecer uma coisa aqui. Imagina que você tem uma equipe que você sabe quem são os sabotadores da equipe toda. Né? Todo mundo sabe qual que é o seu sabotador, sabe qual que é o sabotador do colega, tal, tudo. E você, por exemplo, tem uma tarefa que uma pessoa que é mais perfeccionista, por exemplo, uma planilha, uma coisa mais analítica, você precisa de um perfeccionismo maior. E às vezes, uma pessoa é super perfeccionista e tá
numa área, fazendo uma coisa que não precisa tanto aquele sabotador ali não interfere, né? E você pode trocar, você pode usar o benefício da característica do sabotador da pessoa. Ou, por exemplo, né? Uma pessoa que é de eventos, claro que você vai matar a pessoa de ansiedade, mas se você colocar um hipervigilante para fazer um evento, por exemplo, ele vai pensar em tudo que pode dar errado. Né? Então, assim, é muito legal você ter essa riqueza de informação, mas a questão é, você tem essa informação hoje? E é aí que me surgiu a questão de, Leila, essa questão de autossabotagem precisa ser multiplicada. Né? O que é multiplicada? Uma coisa é eu falar para cada uma das alunas que entram no curso, tal. Outra coisa é eu formar pessoas, né, passar todo o meu conhecimento e ter uma rede de apoio para essas pessoas também aplicarem nas suas equipes, aplicarem nos seus alunos, aplicarem nos seus clientes, vendedores, gente. Imagina quando o vendedor aprende a identificar a sabotagem. Então, se ele sabe se ele percebe que um cliente tem um sabotador vítima, ele já muda o argumento de venda para ele vender melhor para uma pessoa que tem um sabotador vítima na cabeça dele. Né? Então, são 10 sabotadores que a gente tem, e a gente tem uma outra coisa. Então, uma coisa é a gente saber os sabotadores, e outra coisa é a gente saber como está a inteligência positiva. Porque quando a inteligência positiva é o que vai determinar se a sua vida está sendo controlada pelos sabotadores, ou se a sua vida está em desenvolvimento, sendo controlada pela parte sábia, pelo bom senso da sua mente, né? E a vida moderna, uma falta de uma boa alimentação, a falta de sono, eletrônicos em quantidade, a vida sozinha, sem pessoas, sem participar de comunidade, né? Tudo isso faz o sedentarismo, tudo isso faz com que a gente tenha uma deficiência Nossa. Eu tô com espasmos mentais essa semana. Mas a gente tem a deficiência daqueles hormônios do bem-estar que faz a gente conseguir ativar o nosso sábio, né? Eu tô precisando ativar o sábio hoje, porque tá faltando as palavras. Gente, então, como eu tava falando dessa aluna, né? Ela falou assim, Leila, Nossa, como... Ela falou assim, e o engraçado, eu até postei isso hoje, né? Eu tô com esse filtro de borboleta aqui, porque a questão da gente se transformar, a questão da gente conhecer essas coisas que acontecem na nossa cabeça de uma forma simples. Gente, o que eu gosto de passar para vocês da forma mais simples possível, para que você entenda, entendeu? Aqui você não vai encontrar coisas rebuscadas, você não vai encontrar maquiagens bem feitas, não. Você vai encontrar assim, ó, tete a tete, verdades sendo ditas. Então, o que acontece? Imagina que essa minha aluna, ela trabalhava, né, numa área que necessitava, e ela falou assim, Leila, eu não liberava projetos, porque atrasava projetos porque não estavam perfeitos. Eu não aceitava. Ela falou assim, a questão não é que eu falava assim, tá mais ou menos e vamos fazer e depois a gente melhora. Não, ela jogava fora. Ela jogava fora o que ela tinha feito porque ela não achava que estava perfeito. Então, a perfeição, por exemplo, né, e o sabotador perfeccionista, ele estagna a nossa vida. Né? Então, são 10. Isso eu estou dando um exemplo do perfeccionista. Aí, então, você imagina, né, que a missão que, assim, a gente fez uma live sobre missão aqui na semana passada, ela tá disponível lá no YouTube, tá? E, assim, a missão que me despertou, e que ela já vinha me despertando há algum tempo, vou contar como que ela despertou, tá? Eu tive com uma amiga, fazia tempo que eu não via amiga de infância,
e ela é professora, e a gente conversou, fazia tempo que não se via, e ela falou assim, nossa, tá trabalhando com o quê? Aí eu tava explicando, com desenvolvimento pessoal, tal, assim, ajudando as pessoas a afinar a vida. Ah, mas emagrecer? Não, não é emagrecer, a questão é de você afinar a vida no sentido de você da vida tá como uma música, né? A vida tá afinada, não tá um lengo-lengo, não tá um terengo-dengo, né? A sua vida tá afinada, fluindo. Você tendo os desafios, inclusive essa questão de vida afinada foi um dos enquetes que eu fiz aqui essa semana no Instagram. E se você está assistindo essa live gravada, vai lá no Instagram, porque no Stories diariamente a gente tem uma conversa muito ativa que vai te ajudar. Sempre um insight sai. E inclusive umas dicas de comidas doidas que às vezes saem também. Comida prática, comida rápida, assim. Sempre quando eu gosto de compartilhar, porque pode salvar a vida de alguém. E é muito incrível, gente. Essa semana eu coloquei postei que eu deixo o feijão de molho no limão, com 4 rodelas de limão, porque uma seguidora aqui, uma amiga minha, era seguidora, depois virou amiga, ela me falou, olha, eu coloco limão porque tira os gases. Gente, tira mesmo. E a moça me falou assim, essa semana eu dei essa dica, ela falou assim, Leila, fazia 8 meses que eu não comia feijão por causa dos gases. Eu vou fazer isso. Olha isso, você livra a pessoa da anemia. Então, olha, o que acontece? Essa amiga, essa outra amiga que eu encontrei, que fazia tempo que eu não encontrava, a professora, ela falou assim, Leila, você precisa fazer alguma coisa pelos professores. Porque a gente fica sem recurso. Tem escolas, principalmente particulares, tal, tudo, que eles dão um treinamento melhor de comportamento, de comportamental com criança, tal. Mas ela falou assim, a gente às vezes se sente muito sozinho e o estresse é muito grande, né? Estresse financeiro, estresse, as crianças vêm com uma carga muitas vezes negativa de casa, né? A gente tem uma outra realidade de famílias, hoje em dia, as famílias separadas, que às vezes vêm com toda aquela culpa de pai e mãe, de vô, de vó. Então, todas essas energias se misturam ali na sala. Se você consegue com uma ferramenta, mapear tudo isso, sabe? Na reunião de pais, você pega e fala assim, galerinha, ó, pais e mães, vamos fazer um teste rapidinho aqui, você já descobre, um teste gratuito, rapidinho, você descobre o perfil de sabotador de cada um dos pais, gente. Já imaginou? Que delícia! Aí, quando vier pai de Joãozinho reclamar, porque Joãozinho não está com perdeu o lápis, o lápis cinza, ele perdeu o lápis cinzas da marca Léo. Você fala, meu Deus do céu, eu mato essa pessoa? Não! Aí você vai entender que ele tem um sabotador controlador e perfeccionista que vai saber a marca do lápis e vai querer que você dê conta, entendeu? E você vai entender que aquilo que está falando na boca do pai ou da mãe é um sabotador, não é a mente sábia da pessoa. Ali tem uma pessoa querendo sobreviver, tem um sábio querendo sair, mas ele não sabe, né? E aí você pode ser um agente, imagina você saber como que faz isso e você ser um agente de transformação daquela vida, entendeu? Então pensa nisso, isso é muito, muito importante. Depois que essa amiga minha me falou, Leila, faça alguma coisa pelos professores, tal, eu continuei pensando, relutando e trabalhando com as meninas do Afina Vida, tal, que é uma missão de vida minha também, sabe? Resgatar a autoestima dessa mulherada, resgatar o poder de controlar a sua vida, sabe? Reconquistar o poder de controlar a sua vida, né? E aí, o ano passado eu fiz essa jornada pedagógica com 250 professores lá de Montanha, Espírito Santo. Gente,
É assim, então eu tenho todas essas respostas que eu tava falando aqui pra vocês. Quem tá desde o começo da live, viu eu falando, né, qual era o principal sonho, meta, projeto que esses professores que eu fiz têm pro futuro, têm hoje e o que que ele imagina pro futuro. E muitos deles querem sim transformar a vida dos seus alunos, transformar, fazer a diferença. A gente fez essa continha aqui. Então, a Elisângela, Cíntia, seja bem-vinda, Maia Medeiros, Lia, Sueli, sejam bem-vindas, suas lindas. Imagina, então, que a gente tenha 1000 professores que lidem com 30 crianças e que tenham 30 salas, tá? Professor de várias matérias, tal. A gente está falando de 900.000 pessoas impactadas. Aí você imagina como melhoraria a comunicação, como melhoraria a vida dessas pessoas, elas entendendo que o que limita elas de conseguir sucesso nessa vida tá só aqui na cabeça. É uma chavinha invisível que tá aqui na cabeça, que se a gente virar, ó, você tem um mecanismo que chama autossabotagem na sua cabeça. Se você não souber controlar a sua inteligência positiva, elevar o grau da sua inteligência positiva, né? Se você não pôr ela no comando, quem vai comandar são os sabotadores. E são quantos sabotadores? 10. Tem o general deles, que é o crítico, que é aquela força automática de julgar as coisas e as pessoas e você mesma, aquela autocrítica enorme, né, de falar, não tá bom, não fez o possível, não, deixa pra lá, outra hora você faz, tem de todo jeito, gente, tem do jeito de você enfrentar, tem do jeito de você evitar, de resolver a situação, e as situações vão aí você aprende uma técnica, né? Você aprende um método simples de você diagnosticar isso e de resolver isso, sabe? Em uma, 2 aulas e acompanhar isso para o resto do ano. Minha filha, você vai ser um professor, um gestor, um nutricionista, um psicólogo, uma pessoa que lida com pessoas inesquecível nessa vida. E eu te falo porque de todos os de todo o processo que a gente faz, né, dentro do Afina Vida online, dentro do Afina Vida Experience, dentro das palestras, a resposta é única. O que mais me motivou, Leila, o que mais mudou a minha vida foi a autossabotagem. Então, né, tem muita gente que não tem tempo, ou que não consegue, ou que não tá pronto para se desenvolver, mas tá pronto para combater a autossabotagem. Então, vamos fazer isso, né? Por que não? Então, gente, pelos próximos dias a gente vai falar bastante disso, né? Eu queria hoje deixar, assim, essa luz no fim do túnel, que a gente pode sim impactar a vida de milhares de pessoas e assim no dia a dia, sem fazer uma grande coisa. A gente adquire um conhecimento, adquire um método, faz parte de uma comunidade do exército show sabotagem, e aí a gente consegue, sabe, cada um com o seu pouquinho, a gente consegue mandar a sabotagem, diminuir a sabotagem, a autossabotagem sua, da sua família e das pessoas que você impacta. Imagina isso, que delícia. Marisa, sua linda, como tá essa São Carlos aí? Me conta! E esse povo lindo de São Carlos? A Marisa acho que tá trabalhando com pessoas também. Marisa acho que tá trabalhando em hospital, se eu não me engano. Mas então, gente, vai vir mais informações sobre isso. Fiquem de olho e me falem, sabe assim, quando a gente aprende a se comunicar melhor, porque tudo começa pela comunicação, né? Tudo. Todos os relacionamentos começam pela comunicação. Com certeza você vai lembrar daquele chefe, daquele gestor, daquele professor, daquela professora que
conseguia passar as ideias muito bem. E você vai lembrar também daquele que era um energúmeno. Que você fala assim, meu Deus do céu, como isso? Né? Como é que a pessoa não tem senso? Ela não tem mesmo, e não é por maldade, é porque ela está fazendo o melhor dela. Mas ela está sob o comando da sabotagem, gente, e ela não sabe disso. Né? Agora, se ela souber, com certeza ela vai mudar. Né? A gente não muda o que a gente não tem consciência. Isso é muito importante que você saiba. A gente não muda o que a gente não tem consciência. A gente só muda o que a gente tem consciência. Então a gente precisa pôr uma luz na consciência das pessoas sobre essa questão da sabotagem. E quando a gente aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas impactadas por isso, gente, meu Deus do céu, ó, a Cíntia, se eu não me engano, ela é psicóloga, e a Cíntia conhece um pouco essa questão de inteligência positiva e autossabotagem. E, gente, é uma coisa muito simples mesmo. Eu falo assim, meu Deus, se não fosse tão simples, eu não tinha tanto brilho no olho para falar disso. Eu até coloquei um filtro que realça o olho, porque assim, realmente isso me canta o coração. Leila, mas aí você não vai mais falar sobre afinar a vida? Eu vou falar sobre afinar a vida, mas a gente tem uma urgência maior de libertar esse pessoal aí do jugo da autossabotagem. A gente tem urgência de libertar o pessoal do jugo da autossabotagem, porque pessoas que tem assim o desenvolvimento no comando das suas vidas, ela desenvolve ao redor dela, desenvolve empresa, desenvolve cidades, e aí a gente desenvolve esse Brasil, esse mundo, gente. Né? Olha que rico que é isso, que abundante que é isso. E para isso, a gente precisa alertar a pessoa que tem um soldadinho aqui, invisível, que atrapalha a sua vida, tá bom? Então, bora lá, vamos lá curtir esse feriado, vamos curtir, estar junto com as pessoas, né, amadas, ser feliz, se divertir, com juízo, mas pensa nisso, pensa essa questão de você ser um agente de transformação, um agente, e conta comigo para isso. O que você tiver de dúvida, tá? Situação você tiver, conta comigo. Conta que vamos jogar fora a sabotagem desse povo, tá bom? Um beijo!